Um, dois, três. Bom dia, meus amigos. Estou aqui de novo, Heleno Lopes, meu escritório em Fortaleza. Hoje é o dia 23 de novembro de 2022, quarta-feira. Ontem, dia 22, dia do músico, dia consagrado à padroeira dos músicos, Santa Cecília, morreu Erasmo Carlos, 81 anos. É isso mesmo, a vida também se acaba. Quem nasceu tem que morrer, qualquer que seja a idade. Nossas condolências aos fãs e à família do Erasmo Carlos, grande cidadão. Esse aí eu posso meter a mão no fogo, conheci pessoalmente. Grande homem. Aí, inclusive, eu estava lembrando o Erasmo Carlos, estavam falando do pessoal, Dilma, Miriam Leitão, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, pessoal que gritava pela democracia, pela liberdade de expressão ao tempo do regime militar. E hoje, por que vocês não gritam democracia? Vocês querem voltar ao regime anterior, mas em vez de ter homens de respeito, somar a bandidagem, a corrupção com a democracia, com a liberdade de expressão, liberdade de sexo, liberdade de aborto. Se isso é democracia, eu não quero ser democrata, viu, pessoal? Olha, pessoal, ontem quase que eu adivinho. Adivinhei pela metade, porque nós vamos ver as consequências. Quando eu disse que o Alexandre Moraes, quando recebesse a impugnação do PL, pedido lá do PL sobre 279 mil e tantas urnas, todas com a mesma numeração, os mesmos defeitos insanáveis que elegeram indevidamente o Lula, eu disse que ele iria mandar processar o pessoal porque estava ofendendo o sistema eleitoral do Brasil. Mas ele deu uma saída mais ou menos honrosa. Ele aceitou que as urnas estão defeituosas, mas determinou em 24 horas que o Valdemar Costa Neto preparasse também o relatório das mesmas urnas quanto ao primeiro turno. Ocorre que ele fez isso, talvez pudesse dar certo só 2 horas, né? Ele sabe que 24 horas não dá tempo para nada. Mas eu entendi, pelo que está escrito na representação formulada pelo PL, eu entendi que ele mostrou os erros, os votos duvidosos das urnas todas. Ele não especificou se era só no segundo turno. O exame foi feito relativamente somente à votação no segundo turno, dando vitória para o cidadão lá de Nove Dedos, com 50 e pouco, 50 e pouco por cento, e que o Bolsonaro no segundo turno teria mais de 50%. 51, então, teve menos de 50%. Por sua vez, o presidente Bolsonaro também requereu a nulidade de toda a apuração das urnas defeituosas. Vamos esperar ver que bicho é que dá. O que pontificou ontem, inclusive eu peguei parte só, foi uma entrevista do ministro Ricardo Lewandowski, dizendo que o STF está cumprindo a Constituição. Eu não sei, ele não disse qual era a Constituição. Ele não disse. Foi muito criticado e
lembraram que quem deu o pontapé inicial para deixar de cumprir a Constituição Federal foi exatamente o presidente do STF, ao tempo, Ricardo Lewandowski, que, de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal, esteve no plenário do Senado Federal para o processo de impeachment da Dilma Rousseff. E ele resolveu revogar o parágrafo único do artigo 52 da Constituição Federal. A pedido da Gleice Hockmann. Não, eu me lembro que eu assisti. Não, seu ministro, a pobre da Dilma vai ficar sem emprego, sem nada. Vamos ver se dá um jeitinho aí, botar em votação se ela deve ter os direitos políticos suspensos ou não. Aí botou em votação. E o PT, que dominava um pedaço, não aprovou a suspensão dela quando o ministro Ricardo Lewandowski tinha o dever de dizer: eu não posso atender porque a Constituição impõe a suspensão da Dilma por 8 anos para o exercício de qualquer função pública. Isso é o que eu tenho que dizer. Outra coisa também que foi muito debatido ontem à noite, rapaz, da Jovem Pan, é a única emissora que está representando a democracia. É a única. As outras, umas estão meio silenciosas. A Globo só vai dizer aqui, acolá, os caminhoneiros foram tirados das ruas, das avenidas, das praças, das estradas, os casos Bolsonaro. Enche a boca para esculhambar o presidente. Essa palavra, se fosse uma pimenta malagueta, o pessoal da Globo estava todo com a boca ferida. E se fosse... Parece, mas é um sorvete, né? Gostoso. Pessoal, o Roberto me disse, eu confirmei pelo sistema de internet, que o programa Pingos nos Is entrevistou militares do Serviço Cibernético e Engenharia Cibernética das Forças Armadas, e lá se encontrava também o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e eles mostraram por A mais B que as urnas fabricadas antes de 2020, ou seja, 13, 15, 17, 18, essas urnas em número de 2.700, não, 29 mil, né? Quando foi o que disse lá, são 79 mil urnas, né? 279 mil e tantas urnas, é isso aí. 279 mil e o quebrado de urnas que não merecem confiança por serem da mesma identificação, programa, numeração, tudo. E mais elas tiram a condição de sigilo do voto secreto. Ficou detectado que várias urnas, quando apresentavam defeito ou paravam de funcionar, o mesário, quando ligava de novo, ela revelava todos os votos que os eleitores tinham depositado na urna eletrônica. Então, os votos secretos deixaram de ser secretos. Isso aí, para o senhor ministro Alexandre de Moraes, para o senhor Luiz Edson Fachin, para os que aplaudem essas estripulias inconstitucionais do ministro Alexandre de Moraes, para vocês todos, inclusive tem uma bestada da Jovem Pan que diz uma besteira lá, foi dizer o que ele disse. É o tal de Joel, sei lá. Para quem aplaude, eu quero que vocês contestem as Forças Armadas, contestem todo o relatório, toda a perícia feita pelo Partido Liberal, que envolveu
membros das Forças Armadas, esses mesmos que talvez estivessem lá, talvez fossem os mesmos. Eu não assisti, só fiz ouvir aqui uma coisinha. Então, eu quero que contestem. Eu disse aqui o seguinte, faz tempo que eu disse, Gilmar Mendes é o artífice de tudo isto que se expandiu por causa de dois indivíduos que não têm respeito para com a população. Davi Alcolumbre, que era presidente do Senado, depois o senhor Rodrigo Pacheco, que é o maior covarde, a maior pústula da política brasileira, que esse cara devia ser expurgado pelo pessoal de Minas Gerais. Infelizmente, esse indivíduo ainda tem 4 anos de mandato. Eu entendo até que deveriam reduzir o mandato de senador para que o Senado fosse igual à Câmara Federal, 4 anos para todo mundo. Entendeu? Quem deveria ter um mandato de 6 anos, sem reeleição, fosse o presidente da República. Porque aí não tolerar um sujeito desse por mais 4 anos, em conluio com aqueles que vão julgar processos eles do Senado. Especialmente o senhor Rodrigo Pacheco, que tem milhões para receber do seu escritório de advocacia. Todo mundo sabe isso, que estão lá, esses processos envolvendo as gordas indenizações da Brumadinho, aquela calamidade que matou muita gente lá em Minas Gerais e que eu tive muita pena de todos, especialmente de uma médica que completava 35 anos no dia do desastre e ela foi soterrada pelo lamaçal, arrastada pelo lamaçal. Agora vejam, para onde nós vamos com um Brasil que quer a democracia. Esse cidadão que participa dos pingos e nos is. Não é o programa, aliás, participa do 3 em 1, que antecede os pingos e nos is. Não é no 3 em 1, 3 em 1 não admite ninguém ir de encontro à democracia. Mas como a Jovem Pan equilibra os pingos e nos is, nós temos o Rodrigo Constantino, que teve um intervento com Zé Maria de Andrade, mas deu tudo certo, se recompuseram. Tem o Zé Maria de Andrade, tem o coronel, não coronel, como é o nome dele, que fala lá, é Gerson, né? Tem o Paulo Figueiredo, que teve esse entreveiro, e tem esse, parece que Joel. Eu sempre dizer descaradamente que é estudante de Direito, ou foi estudante da faculdade do Largo de São Francisco, que eu conheci todas as duas, do Largo de São Francisco do Rio de Janeiro e Largo de São Francisco de São Paulo. As duas cidades, vocês sabem que São Paulo ou Rio é uma cópia da outra. Lá tem Manguinhos, São Paulo tem Rio. Tem Lapa, Rio, Lapa, São Paulo. Tem, não sei lá como é, tudo é praticamente igual. Lá que São Francisco, um e no outro. Aí, ele diz assim, se tem 50% de verde e amarelo torcendo pelo Bolsonaro, a favor das afirmações de inconstitucionalidade, o professor fulano tal da universidade lá, Faculdade de São Francisco, ele garante que os atos dos ministros do TSE e do STF estão de acordo com a Constituição, e lá tem 50% torcendo pelo restabelecimento da democracia. Rapaz, isso é uma vergonha. Por que esse professor, filho de rapariga, não vem dizer publicamente? Eu quero que apareça um para contestar o Luiz Ganda Martins, para contestar esse doidinho que apareceu agora, o coronel, o desembargador Sebastião Coelho. Ele disse tudo. Agora, só que ele disse
Palavra de bacalhau. Vem contestar, sabe quem? O Paulo Aristatório, desembargador aposentado, vem contestar o pobre do doutor Heleno Lopes, que eu digo tudo dentro da Constituição, mais alguma coisa que eles não dizem? Duvido. Então, quando eu disse que o Gilmar Mendes estava preparando, e que o Toffoli também é um dos principais responsáveis por essa esculhambação dentro do STF e dentro do TSE, que um é puxado no outro, entendeu? Quando eu disse tudo isso, eu fiz uma afirmação, que o Lula não vai assumir. E eu tenho dentro de mim, pela experiência que eu tenho quase 90% de certeza, 99% de certeza, isso para você, doutor Gleison Pedro de Holanda, que me está assistindo lá em Jacksonville, nos Estados Unidos, nós temos, graças à grandeza dos homens que querem a democracia plena, com liberdade de expressão, nós não vamos deixar que o PT e os seus puxadinhos assumam a suposta democracia que querem implantar no Brasil. Porque vocês vejam o que o presidente lá no Chile quer fazer um movimento com a Venezuela, com a Nicarágua, com a Argentina, com isso e aquilo, segundo eu vi nas redes sociais, para que o Brasil não impeça o Lula assumir. Senhores, será que nós vamos tolerar um cidadão ser eleito nas urnas sem o voto do povo? Porque o povo, com certeza, meus amigos, você me desculpe eu dizer, todo mundo sabe tudo o que aconteceu, porque o seu Luiz Roberto Barroso foi lá para evitar o voto impresso e ele esculhambou que era. Lá ele conseguiu provar que era violação ao mandamento do voto secreto, quando o Paraguai tem as urnas lá imprimindo o voto, o México também, alguns estados norte-americanos também. O pessoal pergunta por que na América do Norte a democracia é diferente, cada estado tem suas leis. Se hoje nós temos a República Federativa do Brasil, lá nos Estados Unidos é confederação, é uma confederação, são estados confederados. É muito diferente de uma federação para uma confederação. Quando existe uma confederação, cada estado tem suas leis próprias. Eles se subordinam à Constituição Federal, mas um pode ter uma lei com pena de prisão perpétua, outro com pena de morte. Cada um tem seu estatuto penal, cada um. E existe a harmonia, todos eles se respeitam, entendeu? Aqui não, nós temos o poder central, porque nós temos uma república de estados federados. Então, o artigo 1º e parágrafos, e o artigo 2º da Constituição Federal, eles tratam muito bem da nossa democracia, dos nossos poderes, que devem ser autônomos, independentes e harmônicos entre si, entendeu? Quando um poder invade a competência do outro ou quer mandar no outro, aí é onde corre o perigo, pessoal. Corre o perigo porque tudo isso foi previsto pelo legislador constituinte. Na Assembleia Nacional Constituinte, me lembro, o mais apresentado como um jurista de prol, o Afonso Arinos de Melo Franco e tantos outros, eu não me lembro se tinha o Miguel Reale, porque não confundi Miguel Reale, o velho, que era um macho sério, com esse indivíduo chamado Miguel Reale Júnior, que faz, às vezes, de sua politicada. Atualmente ele está contra a democracia. Pelo menos é o que ele demonstrou. Aí então eu me lembro, nos debates, vamos colocar instrumentos, institutos para a defesa da democracia.
não é sem razão se acontecer de ser requerida a presença das Forças Armadas como poder moderador para garantir a ordem democrática do Brasil e colocar um zip na boca do Alexandre de Moraes e também impedir que ele use de sua assinatura virtual para fazer a desgraça para com o povo brasileiro. É isso que eu digo, nós temos isso aí, todo mundo sabe. É prerrogativa do Poder Executivo ou de qualquer poder da República, não. O Poder Legislativo, que também está debaixo das asas e dos pés dos ministros supremos, que pregam a ruptura institucional há muito tempo, nesses 3 últimos anos, eles podem pedir também às Forças Armadas, só que eles se sentem subordinados, porque o Zé, que não é o Mané, está lá processado criminalmente com corrupção. Quem é que processa? Está lá no Supremo. Se eu mexer, o que corre nos corredores lá do Palácio do Planalto e no Palácio dos cidadãos da Câmara Federal e do Senado, é o de que, olhe, isso é Brasília todo dia. No Brasil, o deputado fulano tal não vota nada contra, não vai aperrear, por isso, por aqui, vai aprovar projeto assim, não vai tomar atitude, porque aí chegou o senhor fulano, olha, eu sou ministro do Supremo. Você sabe que se você aprovar algo contra nós temos um instrumento de botar você na cadeia. Isso tem lá, todo mundo sabe isso. Já ouvi milhares de pessoas comentando isso. Quantos deputados e senadores estão envolvidos com processos criminais que estão lá debaixo dos quartos, debaixo dos grandes úteros dos ministros, para não dizer debaixo da bunda, entendeu? Aí estão lá. Por quê? Porque Renan Calheiros vive babando Gilmar Mendes, Lewandowski, Alexandre Moraes, se encontrando para fazer palestras lá em Nova York, esculambando a democracia brasileira. Por que acontece isso? É porque ele não é doido. Por que o Zanini, advogado do Lula, está todo perequeté agora, porque recebeu abraços e lágrimas do Gilmar Mendes no dia do julgamento favorável ao Lula, julgamento inconstitucional. Ele agora está lá puxando, de que ele quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Vocês já pensaram? O Supremo, com essa compulsão, colocar mais o Cristiano Zanini, advogado do Lula, e mais o Cacai, Carlos Alberto Castro, né, Cacai, que ele é advogado que ele pergunta do Supremo. Aí o que acontece? Lascar, né? Você pode inventar Daniel Silveira e Roberto Jefferson e esse desembargador Sebastião Coelho e outros mais para dizer um bocado de verdade aí, verdade com palavras ofensivas. Quem diz verdade se ofender. Celso Ministro Alexandre, eu vou me ajoelhar nos seus pés, pedir clemência para o povo brasileiro, que a democracia precisa ser estabelecida, precisa que Vossa Excelência e Celso Ministro cumpra a Constituição na sua plenitude. E o senhor arranjou a Constituição de onde? De onde é essa sua Constituição? Vamos rasgar essa porcaria e vamos aplicar os mandamentos constitucionais. Agora digo uma coisa. Doutor Gleison Pio de Holanda. Aí em Jacksonville, você tem me assistido, você me telefonou hoje dizendo, né? Tem me assistido aí em Jacksonville, com atraso de 1 dia, 2 dias, mas tem assistido. Então, você que está assistindo agora, neste momento, com certeza, compartilhe, vibre e divulgue tudo isso. Eu sei que você é um que fica chorando e telefonando, pai, pelo amor de Deus, será que é verdade o que você está dizendo, que a democracia vai ser salva? Com certeza vai. Eu tenho plena certeza de que o Brasil não pode enveredar nas águas do PT, especialmente com esse desastre aí do Lula inventando que foi convidado para essa
conferência do meio ambiente do Egito, que já passou, porque lá foi demonstrado que ele alugou lá o espaço para fazer aquelas manifestações, e depois foi convidado pelo presidente do Egito, mentira dele, não foi convidado. Foi convidado pelo o governador do Pará, que foi com ele. Mentira que ele não foi convidado. Ele que convidou o cara para ocupar o jatinho, cujo valor é de $10 mil por hora. E agora como é que se vai investigar? Essa corrupção, que é o pontapé inicial da corrupção do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, consagrada, expressa no artigo 317 do Código Penal. Vamos ver agora o que vai dar. Porque ainda tem a ata de lacração das urnas. Como é que o senhor Alexandre Moraes vai fazer essa ata de lacração? Eu acho que é por isso que ele estava demorando. Porque sabia que não podia lacrar as urnas, porque estão tudo esculambadas, né? 279 mil e tantas urnas, 60% das urnas com defeito. Só se salvaram as urnas de 2020 para cá. Pensa aí. Por isso que ele não lavrou a ata de lacração, é o termo empregado para após a eleição. E a diplomação, quando é que vai ser? E o prazo de 15 dias que vai começar a contar, que começou a partir da diplomação, artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal. Olha, vamos reforçar as palavras bonitas daqueles que fazem as lives de respeito, dizendo a verdade sobre a democracia, verdade sobre a ruptura institucional em que vivemos. Nós estamos vivendo uma ruptura institucional. O povo brasileiro está suportando e todos estão assistindo a tudo isso. Não é só eu que tenho coração e fígado para suportar. Mas um dia a gente tem que extravasar. Será que só sou eu? Ou será que o fulano, ciclano, beltrano, os ministros, quando se ouve uma live de um general dizendo: jamais eu teria coragem de convocar os meus subordinados para prestarem continência a isso, aquilo mais. Tá certo? Então você tem que ver que o Brasil não pode desaguar na vontade do senhor Alexandre Moraes, do senhor Gilmar Mendes, do senhor Toffoli, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, que devia ter vergonha, do Alexandre Moraes, do Edson Fachin, de todos aqueles que estão desrespeitando a nossa Constituição Federal. Bom dia para vocês todos, viu? Curtam, compartilhem. Você, Márcio Almeida, bom dia para você lá em São Paulo, bom dia para você, Roberto Gomes, bom dia para você, Jota Evangelista, lá em Itatira, no Sertão Bruto do Ceará, você, Eduardo Monte, a Cássia Singela, no Rio de Janeiro, a Glorinha em São José dos Campos, São Paulo, o Roberto Gomes, o Aderbal Bezerra, pessoal que assiste aqui a acolá, mas sempre da sua presença após a live ser terminada. Compartilhem, curtam, critiquem-me com sim ou com o não gostei ou gostei, e eu fico satisfeito. Bom dia, 99945-3883, DDD 85, 99945-3883. Eu sou Heleno Lopes, estou em Fortaleza, DDD 85. Bom dia.